temos hoje uma surpresa impagável para vocês, que eu vou deixar o Salgueiro apresentar. Vai lá, Salgueiro. Bom, mais um episódio do Vaz Executiva. E hoje vamos trazer uma pessoa que é um amigo, que foi jogador na época da bola pesada, e é um amigo das nossas viagens. Hoje ele não vai para jogar quando a gente viaja, até fora do Brasil para jogar, mas ele vai lá na comissão técnica para passar toda a sua experiência nesse nosso futebol. É o Marcos Francisco Almeida, o chamado Marcão. Marcão, é um prazer receber você aqui. Você é um amigo que nas nossas resenhas do futebol sempre traz um conteúdo de sabedoria, de experiência e sempre aquela pessoa agregadora. E a gente percebe na sua conversa sempre uma pessoa eloquente, fala bem e busca assim, trazer para o grupo aquela agregação. Eu queria que você se apresentasse e já na sua apresentação falasse um pouco de como você vê essa integração do mundo corporativo e o mundo do futebol. Fala o que você quiser, do jeito que você quiser. Bom, eu não posso falar de outro jeito, porque se não for no meu jeito, eu não sei falar, entendeu? Então, eu vou falar do meu jeito. Mas eu queria, inicialmente, agradecer o Wilson, Salgueiro. Enorme prazer estar com vocês. É nosso. Tenho vocês. Você vê como é que o futebol cria essas coisas, né? Depois de muito tempo na vida, a gente foi se encontrar, já na velha guarda, no final de carreira, né? E cria essa empatia. Né? Na minha vida, eu tenho para comigo que são três coisas que nos movem, né? Empatia, simpatia e antipatia. Se fosse antipático, nem seria convidado. Nós estaríamos aqui. Se fosse simpático, legal, vai bem. Mas quando é empático, Salgueiro, Wilson. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado a você. A segunda oportunidade que tem é que a ideia, esse projeto que vocês construíram, realmente tem um conteúdo que tem que ser observado. Ou seja, o que é que tem de comum entre o futebol, a várzea... Não, porque nós estamos no vestiário aqui, nós estamos conversando entre o futebol profissional, né, e a várzea. A várzea, para mim, é profissional. Por quê? Porque olha os times varzianos que estão há 100 anos e são preservados. São preservados por quem? Exatamente pelos executivos, pela competência que esse pessoal se dedica, pela paixão, pelo amor que tem pela agremiação e permite com que aquilo seja controlado como se fosse o executivo. Então, já estou fundindo a várzea com o executivo. Bom, o que controla? O que na várzea precisa? Camisa, material esportivo. O material esportivo é cuidado por aqueles que têm cuidado e competência para cuidar. O que mais? Recursos financeiros. Quem é que toma conta? É o tesoureiro. O tesoureiro recebe, tem que cuidar. Bom, agora eu volto um pouco, saio daqui e vou para dentro de uma empresa. A empresa profissional. Bom, mas o que ela tem de comum com o que estamos falando? O controle, o compliance. Mas para fazer controle, eu tenho uma palavra que eu gosto muito. Quem não mede, não gerencia. Sim. Se você mede, você está gerenciando. Brilhante. Mas, efetivamente, tem que ter competência para fazer isso. Então, eu me apresento da seguinte forma. Eu chutei bola na várzea, jogar na várzea, eu chutei bola na várzea e fui um executivo de uma empresa pública federal por 45 anos. Ou seja, que exigia com que a gente se capacitasse permanentemente, porque quando você está num serviço público, você não pode se servir, você tem que servir. E para servir, você tem que ser formado, exigir competência e ser aquilo que a gente tem, que a várzea tem muito, que é aí fundo. Ética. Qual é a definição de ética aí? Eu diria para você.
o aborto aqui no país é antiético, imoral ou ilegal? Então eu começo a entrar nessa coisa. Eu me apresento dessa forma e reitero o agradecimento pela amizade que a gente construiu recentemente, e recentemente já tem uns 5, 6, 7, 8 anos por aí. Mas vai passando e eu tenho a grata satisfação de ter podido encontrar, depois de alguns anos de vida, vocês na minha casa. Que maravilha. meu Eu queria caminho. até chamar o Wilson para a nossa resenha, Wilson, porque uma coisa que a gente precisa exaltar do Marcão, ele foi uma das pessoas assim, do nosso meio, dos primeiros que começaram a seguir o Várzea. Verdade. E ele me chamou, e ele fez isso com você também, que eu Fez, sei. Me chamou e falou: pô, Salgueiro, eu me peguei vendo o episódio inteiro. Você lembra que você falou isso para mim? Fala pra Pô, mim eu também. gostei tanto, eu achei interessante. Aquilo foi uma coisa marcante para nós, Foi. porque, pô, é uma pessoa, um sábio, que tem muita informação intelectual e no meio do futebol, né? E trouxe para a gente essa referência, esse feedback de, pô, eu gostei demais. Então eu queria aproveitar, eu só evidenciar isso, e pegando o gancho do que o Marcão falou, dessa questão do profissional dentro do amadorismo, Uhum. vamos dizer assim, e ele falou uma coisa interessante, eu queria que você falasse isso, pegando os dois ganchos, o executivo, inclusive. Às vezes, no amadorismo, a gente vê um profissionalismo maior do que no profissionalismo propriamente dito. Verdade. Que eu acho que é isso que ele está enxergando. É. E a gente vê na várzea muita coisa acontecendo assim, sem estrutura às vezes, né? Marcão? Não tem uma estrutura de um time grande, de um time profissional, mas fazendo tudo certinho e as coisas dão certo. E nas empresas também pode acontecer isso. Eu queria que você falasse também a sua experiência. Bom, Marcão, primeiro retribuir toda essa gentileza. Acho que só palavras não são suficientes para retribuir. Acho que comportamento, atitude, fala mais do que isso. Então, é isso que nos trouxe até aqui e é isso que vai nos levar ainda mais para frente. Então, se alguém aqui é grato nessa história, somos nós pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria pegar um gancho, eu quase que eu interrompo, mas eu fiquei quietinho quando você falou da várzea e do que você chamou de executivo da várzea. Eu achei essa frase, nunca tinha me passado pela cabeça, e eu sou um executivo da várzea desde os meus 12 anos de idade, e eu traduziria isso com uma palavra que eu uso muito, que eu chamo dos abnegados. O futebol amador, seja ele na várzea, até mesmo em clubes como Banespa, clube como São Paulo, clubes como Penha, eu poderia passar aqui o dia falando Tabuão, Roder, que no fundo existem, e os clubes e os times existem, e os jogadores vão jogar bola, e tem um uniforme, tem uma bola, porque tem um ou dois ou três abnegados que fazem disso a vida deles. Acho que vocês vão concordar comigo, é difícil você não associar um clube de várzea, um clube amador, com a figura de uma pessoa. Então, vou dar alguns exemplos. Você vai no Banespa, é o Banzé, ninguém nega isso, é um clube formado com piscina, com associado. Se não existisse o Banzé, talvez nem nós estaríamos aqui. Tenho certeza que no São Paulo tem uma figura parecida, assim como vocês que estão nos ouvindo vão se recordar, cada um dos seus times, pensem e verifiquem no amadorismo, na várzea, se não tem esse abnegado, que é o que o Marcão chamou do executivo da várzea. É esse cara que pensa em tudo. Pensa no ônibus que vai levar a gente para algum lugar, pensa naquele jogo que vai ter, precisa ter juiz, o cara vai atrás do juiz. E quando você acorda, tá tudo na mão desse cara. A gente tem determinadas viagens que a gente faz, a gente já falou sobre isso aqui, para jogar bola em função do Banespa. O que nos trouxe aqui, o que nos uniu, foi a bandeira do Banespa, e que tem essa figura, esse abnegado nosso que é o Banzé, que o pessoal está no resort, e eu já presenciei essa situação dele receber uma ligação no celular de alguém ligando para ele porque não tinha papel higiênico no quarto. Coitado, o que o cara tem a ver com isso? Mas a dependência que o povo cria desse abnegado, desse executivo da várzea, é uma coisa impressionante, a ponto de não ter iniciativa de ir na recepção e falar, me dá um papel higiênico, ou ligar, não, liga para o Banzé. E eu vi, assim, coisas do arco. E quer saber o que é pior? Ou melhor, ele atende todo mundo, com a maior paciência do mundo, quando ele vai atrás do papel higiênico e leva o papel higiênico no quarto da pessoa que reclamou. Então, na tua linha, e associando, você vai olhar o mundo executivo, as corporações, sabe que elas têm abnegados dessa natureza,
Eu acho que tem idealistas que gostam do que fazem, ou seja, aquele contador que vive em função do débito e crédito, ou aquele cara de marketing que dorme e acorda pensando e falando em marketing, e aquele cara que está 20, como você trabalhou 45 anos na mesma empresa, é impossível não te considerar um executivo abnegado, que hoje em dia está mais em falta, eu vejo. E aí eu venho uma outra analogia com o futebol, desculpa, eu estou abusando um pouquinho do meu tempo, mas nós tivemos ao longo da história jogadores associados a clubes. Ademir da Guia, associado a quem? Palmeiras. Rivelino, associado ao Corinthians. Ronaldo Giovanelli, mais recentemente, Marcão, seu xará, goleiro do Palmeiras. Rogério Ceni. Aí pergunto, nos dias de hoje, quantos jogadores nós podemos associar a clubes como a gente associava mais no passado? Fruto do quê? Profissionalismo. Nós já falamos sobre isso aqui, num episódio a gente falava sobre SAF, como o profissionalismo, às vezes, deixa um pouquinho de lado a paixão. A paixão fica um pouco de lado. Existem os abnegados no mundo corporativo? Existem, porém estão raros. Já tivemos muito mais no passado. O que existe hoje no mundo corporativo é o que a gente já falou aqui, o cara competente, que é remunerado para fazer um determinado trabalho, faz o trabalho dele direitinho, se ele for bem, pode ser promovido, se ele for mal, provavelmente será desligado. Esse é o mundo corporativo. Então, essa é a grande diferença hoje entre o mundo do futebol e o mundo corporativo. Apesar de todas as similaridades que a gente tem, eu acho que a paixão, o abnegado no mundo corporativo é muito menor do que é no mundo esportivo. Fazendo essa conexão da sua explanação muito oportuna dentro daquilo que a gente está falando de misturar e de agregar o profissional com o corporativo, eu quero aproveitar e falar para o Marcão assim, Marcão, você teve uma experiência na área mais de direção do São Paulo. E você lá, naturalmente, teve uns desafios. Onde você enxerga assim, a dificuldade de, num clube que tem toda a paixão, isso tudo que o Wilson falou, a abnegação e tal, e ter que colocar a seriedade, você tinha uma postura rigorosa de princípios profissionais, de atitudes profissionais, né, disciplina, e não uma coisa amadora, mesmo que sejam até de pessoas consideradas amadoras, mas a atitude tem que ser profissional. Queria que você explanasse como é que foi a sua história no São Paulo. O Wilson fez uma abordagem interessante, né? Você colocar o mundo corporativo e os abnegados, seja ele na várzea, abnegado, seja ele no mundo corporativo. Né? Tem uma coisa que entra na cabeça da gente, e isso é um pouco do DNA, né? Se a gente fizer um mapeamento da genética, né? Que normalmente você tenta ver através do currículo, né? Ou de uma entrevista profissional que você está contratando, você não consegue entrar no DNA da pessoa. Não. Né? Difícil, né? Difícil, é verdade. Mas na medida em que você vai vivendo com convivendo, a pessoa, né? vivendo com a pessoa, você começa a extrair um pouco do que ele tem, né? Sim. Servir e não se servir, Sim. né? Estar presente para ser abnegado. E isso existe tanto na várzea, esse cidadão que está ali do lado, o Wilson, eu fui no Anhanguera, depois eu estou, vocês imaginarem, eu daqui 10 dias faço 78 anos. Né? Tá bem para cá. Ou seja, 78 anos e não conhecia o Anhanguera. Não conhecia assim. Eu devo ter jogado lá atrás, eu jogava no Sereno, Esporte Clube Sereno, da madrugada. Né? Gostava de... Eu tinha cabelo, né? Olhava no Sereno. Aí, vou pôr agora. O que eu quero dizer com isso? Qual é a analogia? Um abnegado do Anhanguera e um abnegado do mundo corporativo. Quando ele fala, ele transmite o DNA dele de servir. Bom, sua pergunta. Eu tenho 64 anos de São Paulo. Beijo a Deus. Fazendo 65. Dia 1º de junho, eu faço 65 anos. Maravilha. O São Paulo tem
vai fazer 95 amanhã. Olha, Amanhã, 25 de janeiro de 1930. O que eu aprendi no mundo corporativo do futebol? O que o Wilson falou. Os amilegados. O que eu apaixonadamente chamo dos meus velhinhos, que me ensinaram a doar, a servir aquela agremiação, embora eu não seja profissional. Mas por que não me chamam de profissional? Porque eu nunca fui remunerado. Quando veio a remuneração, porque todos doavam. isso. Bom, Abnegados. então aí muda um pouco. Paixão e organização. Gestão. Governança. Não pode entrar paixão. Opa! Não pode por quê? Porque tem um conflito. O conflito é quando você é apaixonado, você se deixa levar pelo coração, pela emoção e não pela razão. Opa! Por quê? Ora, se eu sou um profissional, sou bem formado, tenho competência para administrar aquilo que estão me dando como missão para entrega de valores com metas. Eu não posso ter paixão? Até porque, sem querer te cortar, mas até complementando, Wilson, a paixão é que nos move. Né? A gente faz as coisas por paixão, porque se você, pela racionalidade, a gente só filtra os excessos. Mas a paixão é que nos move, né? É por isso que as gremiações não estou falando São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Botafogo, Flamengo, Fluminense, elas estão aí desde 100 anos. Porque a paixão moveu os gestores para levar adiante se doando. Diga. Eu preciso ir longe. Num âmbito muito menor, você vai no Anhanguera, que é uma camisa que está aí atrás de você, para quem está vendo, olha para ter uma camisa lá atrás, é de 1928. Ela antecede o São Paulo. Então agora, mais 3 anos, a gente lá faz 100 anos, vamos ser centenários. E hoje já trabalhando nas festas, estamos fazendo atividades para a gente poder não deixar 1928 passar em branco. Olha que interessante o que o nosso executivo do Anhanguera está falando. Eles já estão pensando no planejamento estratégico para daqui a formação dos 100 anos. Ou seja, quando você fala em planejamento estratégico, ou aquele executivo, bom, qual é a estratégia de planejar? Quem vem primeiro, a estratégia de planejar ou o planejamento estratégico? Quem faz? Quem atua? Quem está dentro? São os executivos da base, que está preocupado com uma agremiação. A Anhanguera, que eu tive o maior prazer de estar lá, tomando a minha cerveja, a minha caipirinha, porque o terceiro tempo da várzea é o que hoje as instituições corporativas fazem em café executivo. Happy hour executivo. Na várzea tem isso daí, desde que o mundo é mundo. Verdade. E é ali que você, tomando aquela cerveja, aquela caipirinha, sai ideias, conceitos, fundamentos, postulados, regras, normas que vão ser aplicadas. Aliás, você falou uma coisa muito interessante. A gente até comenta no mundo do futebol, né, que é a resenha que faz o entrosamento do time, né? Aqueles times que são catados, chamados catados, pegam uma boleirada ali e outra lá e jogam e vão embora, não tem a mesma pegada, a mesma paixão, né? Porque eles estão ali para ganhar às vezes um troco, mas não tem essa energia, né? Eu tenho uma frase forte, posso citar o nome porque vocês conhecem, o Banzé conhece bem também, ele é do São Paulo, da Social, eu jogo com ele, jogava com ele, ele parou também, o joelho está bichado, eu estou bichado, isso vai ficando bichado, não adianta. Faz parte. Nós também vamos chegar lá. Isso vai passando. O Evandro. Sim. O Evandro, ponta esquerda, muito bom, belo jogador, não quis ser profissional lá atrás. Joguei contra ele várias vezes. Isso, não, ele é. E o Evandro falou o seguinte, me dê 10 amigos e eu não perco um jogo. Brilhante. Você vê? Isso ilustra, né? Me dê 10 amigos. Brilhante mas e se não souber jogar? Eu corro por ele, ele corre por mim. Me dê 10 amigos, eu corro por ele. E uma certa vez, nós estávamos jogando contra uns ex que fizeram lá, ele cita uma frase interessante.
nós estávamos com o back central estava trocando a meia, não sei o que lá, e falou assim, pô, mas nós estamos só com 10 até agora. O Evandro virou e falou assim, você joga com quantos? Com 11. Faz falta quem? Procura. Só faz falta quem está aqui. Nós vamos ter que entrar com 10. Me dê 10 amigos e eu jogo com 10. São frases que ficam. E aí, Wilson, eu volto a dizer, o mundo corporativo tem isso. Corporativo. Difícil de achar. Quando Hoje a em gente dia é fala mais mapeamento genético, É. fazer, se fosse possível pegar um scanner, escaneava, né, a tecnologia, nós estamos na era digital, né? Sim. A era digital nos permite fazer qualquer coisa. Vamos escanear o DNA desse cara para saber se ele pode trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. Por que que as palestras hoje corporativas são dadas por quem está atrás de uma equipe de vôlei, uma equipe de basquete, uma equipe? Por quê? Porque essa competência de agregar pessoas para combater o adversário. É isso aí. Isso tem todo um perfil que era o scanning do DNA. Do São Paulo, eu posso dizer, os velhinhos me ensinaram. Eu sou muito rigoroso nos meus conceitos, nos meus fundamentos, nos meus postulados, dos meus dogmas. Eu sou muito rigoroso, até em casa. O que eu tentava fazer é o seguinte, você não pode aqui prevaricar. Nessa agremiação, não. A prevaricação não entra dentro desse trabalho. Essa rigorosidade que você fala, como é que... Me conta um pouco como que foi lá na época de implantar isso na molecada mesmo, né? Na base. Na base. No auge do amadorismo do futebol, você estava lá. Tá? A base foi, para mim, a defesa de tese que eu queria. Eu tentei defender uma tese em 2000 sobre essas coisas. Sobre gestão da inovação no futebol. Aliás, foi até uma brincadeira. Gestão da inovação no futebol ou inovação em gestão no futebol? Opa, tem diferença aí. Sim. A base, em 2005, montou Cotia, o Made in Cotia, porque o Made in Cotia nasceu dos meninos da vila. Pô, o que esses caras fazem, os meninos da vila, que vêm? Nós temos uma coisa. E aí vem o compliance. Quem não mede, não gerencia. Nós começamos a fazer um trabalho, buscamos informação do basquete americano. Como é que o basquete americano avalia atleta de basquete? O beisebol americano, como é que o beisebol avalia para performar? E o futebol americano, o soccer, né? O futebol americano e o soccer. Pegamos aquilo, vieram, tinha muito fundamento. Muito fundamento. Teoria, eles têm muita teoria, inclusive pelas próprias universidades que tem lá. Se você pegar Harvard, MIT, essas coisas todas, eles estão estudando essas coisas. Bom, pegamos, convertemos e em 2014 nós fizemos CIA, Controle Individual de Atleta. Do controle individual de atleta, se eu começar a citar nomes, eu vou cometer erros. Então, eu vou dizer o seguinte. Naquele momento, nós tínhamos profissionais que sabiam fazer isso com o controle individual de atleta. Todos os requisitos para ser um atleta de futebol. Inclusive fisioterapia, fisiologia, medicina esportiva, alimentação. Vamos tratando. 2014 para 2015. Saiu aquele super time que nós fizemos. Ou seja, tem uma teoria na base que é a seguinte: eu estou aqui para formar atleta para jogar no time de cima ou eu estou aqui para formar atleta para vender? Não. Eu estou aqui para formar atleta para jogar no time de cima. Hoje mudou um pouco isso, né? Time de cima. Mudou isso hoje, não mudou? Hein? Hoje mudou um pouco, não mudou? Você não vê que hoje estão formando mais para vender logo? Se você vê o nosso... Nós não podemos botar isso daqui no ar, assim, do que nós fizemos no vestiário, que vai dar BO, vai dar boletim de ocorrência, né? O negócio é bom para quem? Essa é a pergunta, né? Para a agremiação, para a instituição, enfim. Bom, isso deu certo a ponto de que hoje, e isso eu vou citar nome, esse pessoal que estava, no momento, como executivo da categoria de base do São Paulo, todos profissionais,
Hoje você tem o André Jardine, que está no México, no América do México, foi tricampeão Verdade. do América. Nunca o América foi E que tricampeão. foi convidado pela SAF do Botafogo para subir o Botafogo. Não, eu adotei o Jardine. O Jardine, para mim, é o filho que eu não tive jogando bola. Olha, Não estou falando porque nós viajamos muito juntos e ele é especial em tudo, inclusive como pessoa. E ele está, por exemplo, com o Caco, filho do Tata, que jogou na Portuguesa, que é preparador físico, que é outro especial. Eu estou juntando agora as peças para dizer o seguinte: DNA. Você está juntando o DNA de pessoas que deram certo, pessoas decentes, honestas, pessoas que trabalham, querem ser bem remuneradas, mundo corporativo, mas que têm o que o Wilson falou, a doação. Ele gosta da profissão que ele faz, ele escolheu aquilo. O Jardine foi até o 2º ano de engenharia, quando ele descobriu que o negócio dele era futebol. esportes. Tem o Rodolfo, que eu conheço, foi formado na Poli e hoje está numa escolinha de futebol. Adora futebol. Então, uma pergunta. O Várzea, o Salgueiro sempre repete isso, a gente é fundamentado em 3 pilares. E você falou dessa lista de pré-requisitos que o São Paulo foi buscar no futebol americano, no soccer, no beisebol, no basquete. E eu tinha uma pergunta, que você, de uma certa forma, respondeu. Tinha alguma parte dessa avaliação que avaliava o comportamental dos Excelente. jogadores? Excelente. Quando nós percebemos que tinha... Só para você ter uma ideia, Marcos, desculpe também, isso foi motivo de um tema, de uma das nossas episódios, falamos muito sobre o comportamento, deu polêmica na internet, então eu queria saber o que você acha. Esses jogadores que a base do São Paulo estava formando, baseado numa lista, até que ponto comportamental era relevante? E eu vou te complementar, eu sou que vai ser interessante esse complemento. Isso aqui vai dar viola com a turma. Você vai ter uma riqueza de informação para passar para nós. Um dos episódios aqui, nós falamos de um vídeo que o Muricy fala Isso. da questão automotivação que as pessoas têm que ter, porque elas estão numa estrutura maravilhosa de São Paulo e que ele não acha certo as pessoas ficarem esperando Fica paparicando os caras. uma motivação que tenha que vir de fora, né? Então, junta essas duas colocações aqui e explana como você vê tudo isso. Para ficar perfeito, que nada é perfeito, Claro. não existe uma perfeição. O CIA, controle individual de atleta, eu tenho aqui, se necessário for, para mostrar, projetar, fazer e acontecer. Tem até, inclusive, um logo, um triângulo que nós fizemos. Entrou nessa avaliação o psicológico. Bom, nós não estamos sabendo como é que lidar. Aí entrou o Gabriel, psicólogo. Fizemos uma reunião na comissão técnica e ele entra com o psicólogo, ele entra com outros assuntos. O cara salta 2 metros, o cara pula 5 metros, o cara se alimenta com 20 metros, não sei o que lá. Aí o Gabriel entrou e falou assim: espera um pouquinho só, nós temos que fazer uma avaliação psicológica dentro do CIA. Então ele colocou o comportamental. Tá vendo? O primeiro atleta, isso eu estou falando por mim agora, hein? Não institucional, porque foi tanta curiosidade sobre esse requisito. Faz a avaliação para mim do David Neri. Porque nós fomos para um jogo no Paraguai, Libertadores, ganhamos a Libertadores, sub-20, e o David Neri estava com um rompimento no tendão. Bom, mas aí o médico está lá, o doutor Tadeu, ele põe, quase não sei o que lá. E no treino, nós estamos no treino, solta o braço do David Neri novamente. Aí eu estou aqui olhando, estou no treino olhando, eu nunca abri a boca no meio desses caras. Eles são profissionais. Porque se eu chegar e falar, eu acho, eu estou morto. É verdade. Axiologista não tem nessa profissão. Tem que ter ciência exata. Caiu
Foi lá, caiu. Aí o Jardine vira e fala, ô, David, eu vou ter que tirar você do jogo, próximo jogo. Ele vira e fala assim, professor, quando é que na minha vida, David, quando é que na minha vida eu vou ter outra oportunidade para jogar uma Libertadores Sub-20? Nunca mais. Cola meu ombro aqui, põe aqui, gessa aqui e tal. Bom, isso tudo um médico. E o Gabriel? O Gabriel avaliou psicologicamente ele. Ou seja, a forma como ele pensa, o que ele tinha na cabeça. Comprometido. Ou seja, e deu a avaliação, tenho aqui. Curiosidade está aqui. Aí eu comecei a ver que, opa, isso tem a ver com a formação do atleta como um todo, o ser humano. Ele é um ser humano, a gente tem que tirar. E foi aí que saiu no triângulo, ou seja, primeiro, caráter sobre futebol. Medir o caráter da pessoa. O esforço é inegociável. O esforço é inegociável. E somos todos um grupo, equipe. Não existe um indivíduo. Individual. O indivíduo não está acima de tudo isso. Feito pelo Gabriel. E o Gabriel começou a trabalhar essas coisas. Ele é psicólogo, inclusive tem trabalhos depois. E respondo a pergunta no profissional. Regina Brandão, psicóloga, que fez um trabalho no São Paulo, eu estava na diretoria de profissional, e a gente pediu a avaliação, por exemplo, do Raí. Liderança nata. Verdade. Liderança nata. Não precisa o Raí chegar e falar para uma coisa. A atitude dele demonstrava, o treino dele. O Rogério Ceni. Rogério Ceni, ele tem, pessoas gostam, pessoas, é assim o mundo, só que tem uma coisa, um profissional da melhor qualidade. Chega antes no treino, sai depois, fica treinando. Aquele negócio de falta não era por acaso. Claro. Ele ficava depois do treino, 10 horas treinando, respondendo a pergunta. O trabalho do psicólogo está trabalhando o ser humano, identificando o ser humano. As avaliações todas que a gente faz, quem não mede não gerencia, quanto o cara é capaz de correr. E hoje, a era digital, você põe um GPS no peito, sim. você mede tudo que você quer, faz tudo que quer. Você tem drone que está fazendo, você tem na paralela do carro, quando o cara passa que quilometragem, até a gente brinca, ei, diminui a velocidade aí que tem radar aí, não corre tanto, entendeu? Coisas desse tipo acontecem com a tecnologia, não, a tecnologia a serviço do... Agora, essa questão mental, modelo mental, é uma coisa que... E também tem que ser um profissional experiente para tirar. Porque tem o chinelinho, né? Claro, sabe chinelo, tudo. o que dá nó, né? Não sei o que lá, hoje eu não estou bem, né? Não sei o que lá, tô dodói, aquela coisa toda. Ih, vai ter que andar de avião, tem gente que treme de andar de avião, né? Tem. Tem tudo, Se você voltar no tempo, na seleção de 70, tinha um jogador lá que quando falava para andar de avião, tinha que ter um psicólogo para dizer, peraí, eu vou sentar do lado dele para dar a mão para ele. Dá uma injeçãozinha nele. Entendeu? Isso tudo você vai. Melhor do que ninguém, vocês que estão na várzea, você vê o terceiro tempo, nossa resenha, você vê o cara, você começa a conversar com a pessoa. É muito rico o mundo do futebol, que dá para tirar informações do mundo corporativo. Eu quero pegar esse gancho. Essa resposta que ele deu, só antes de você falar, eu fico até emocionado, porque ratifica que uns tripés sobre o qual a gente está construindo o Várzea Executiva tem legitimidade. Muito obrigado. O comportamental já foi motivo de uns 3 episódios de discussão aqui. Vini Júnior, Neymar. A gente trabalhou muito no comportamental e a gente percebe que o público, na verdade, está muito mais preocupado com o resultado final. O cara fica artilheiro, marca gol. Não interessa se ele é educado, se ele não é educado, se ele tem um comportamento adequado. A gente falou muito sobre ser ídolo, né? O que a gente quer e o que a gente espera de um ídolo. E por incrível que pareça, o que você está me falando ratifica mais do que eu penso.
o ídolo, antes de mais nada, ele é um ser humano que se comporta bem. Isso. Depois ele se transforma num jogador. Isso. Ah, o jogador malandro, o jogador. Não é esse isso não é ídolo para mim. A gente já falou sobre isso. Desculpa te interromper. Não, eu ia convocar você mesmo para falar exatamente essa questão no mundo corporativo, juntando com o mundo do futebol, que a gente tem essa questão motivacional, né? Que muita gente acha que isso é frescura, mas a sua explanação deixou muito claro o quanto Posso dar um exemplo Sim? real? É. Nós montamos um time de base misturado com profissional para ir para a Índia. Fomos para a Índia, convidado pelo presidente da Tata Steel. A gestão era do Marcelo Portugal Gouveia, e a Índia pratica cricket. Eles foram colonizados pelos ingleses. E tem estádios de cricket lá maravilhosos, não sei o que lá. E o presidente da Índia, ele era apaixonado pelo Brasil. Ele achava que o Brasil é um país tropical, ele falando. Não era nem o futebol, era o geográfico. Não, mas aí ele queria o futebol. Sim. O negócio dele era futebol, paixão do futebol. Ele pagou a viagem toda. Nós ficamos na Índia há uns 20 e poucos dias, quase. Nós fizemos 5 jogos na Índia. Mas sobre o episódio emocional, tinha um atleta nosso, base, 18 anos. Eu não vou citar o nome, porque pode ser que vaze amanhã e eu tenho que coisa. E isso a gente sabe que a gente nunca sabe o outro lado do disco do que nós estamos falando. E esse atleta bom pra caramba, canhoto, ponta veloz, beirada de campo, ele jogando, ele fuça dentro da área toda hora, ele vai para dentro. Ele está borocochô. Borocochô. O que está acontecendo com ele? Tenho até vontade de falar o nome dele, porque depois ele foi para o Japão. Foi vendido para o Japão. Encostar nele. Fizemos um treino, primeiro jogo, que nós fizemos 5 jogos. O terceiro jogo foi contra o Mohun Bagan, que era a seleção da Índia. Tinha 2 brasileiros. E a gente queria esse menino no campo. Olha a coisa, ele tá. Não come. Nossa. A alimentação na Índia já é difícil, porque a comida lá é temperada, os meninos não gostam, então tinha que fazer toda hora macarrão. Então faz macarrão e sorvete. Salva a pátria. Tá coisa. Eu chego no médico. O que está acontecendo? Conversa com ele. Ah, Marcão, vem junto. Sentamos lá, o que está acontecendo? Estou preocupado com a minha mãe e minha irmãzinha. O que foi? Não, eu vim para cá e eles estão lá e meu pai bebe e agride minha mãe. Vixe. Mas se agredir minha mãe, a minha irmãzinha vai tomar coisa, ela também entra no couro. Você está brincando? Liga para São Paulo. Na hora, liga para São Paulo. Liga para Barra Funda. Escuta. A mãe do menino, a irmãzinha do menino, tira da casa dela e leva para um apartamento para São Paulo. Tomada a atitude, nós estávamos com o presidente Marcelo Figueiredo na viagem, porque era ele que fez o meio de campo com o presidente da Tata Steel. Presidente, não pode. Tirou. Fala com a sua mãe. Oi, filho. Não sei o que lá. Nossa, o São Paulo tirou agora, fez aqui, não sei o que lá. Olha aqui, ó. Nossa, arrepiado. Ó aqui, ó. Que case fantástico, né? Aqui. Sensacional. Sensacional. Fantástico. Aí, o menino Jogou. Mohun Bagan, seleção. E estava o Hernani nesse time. Porque o Hernani também era para sair, ele estava do Santo André. Aí vem histórias. Que não importa. Para esse caso. Para as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem saber o executivo e o que tem que tomar a atitude. E o executivo do futebol, amador, mas está vendo o problema social. Eu conto um monte de história dessa de Cotia. Que o menino está borocochô, o que está acontecendo? Chama minha mãe, meu pai, está doente,
perdeu o emprego, não sei o que lá, porque tem muito disso. Os meninos que vêm para adotar uma vida no futebol, ser atleta de futebol. E esse questionamento, esse valor social, esse valor. Tanto é que lá em Cotia, eu tenho até uma gravação na Gazeta Esportiva. Nós não estamos formando jogador de futebol. Tá? Eu estou registrando. Nós estamos formando seres humanos para jogar futebol, em especial o homem que sair. Porque se ele não for jogador de futebol, o que ele vai ser? Sim. E outra coisa, é obrigatório estudar. Tem uma entrevista de puta, essa daí vai pro ar. Porcaria de 15 anos. A Gazeta vai lá e fala, escuta, você é obrigado a estudar? Ô moço, é que é difícil. O problema de jogar bola não tem problema. Isso é para nós. Mas esse negócio que eles cobram a gente de passar de ano é muito difícil. A entrevista foi pro ar isso daí. Cabeludinho, loirinho, não sei o que lá. Então, voltando um pouco ao foco daquilo que eu iniciei falando com vocês. Esse projeto que vocês estão levando avante tem um apelo à várzea executiva. Nós fomos varzianos lá atrás, a várzea era sinônimo de varziano. Se você falar a palavra varziano... E era usado para tudo, né? Está definido. E é uma várzea, isso é uma várzea. Hoje está acabando, porque os clubes de futebol, enfim, o progresso é inalienável. Ninguém segura o progresso. Verdade. Ele toma conta da gente. E o executivo? Mundo corporativo, que você fala do Wilson, que tem muita experiência, outros têm, mas eles estão conectados com a várzea. Verdade. Eu vou lá no Anhanguera domingo, vai ter um jogo. Ô Wilson, nós vamos amanhã viajar, vamos fazer uma viagem para jogar futebol. Hoje. Em Descalvado, 3 horas de São Paulo. É só pegar lá e ver o que tem. Tem varziano e tem executivo. Tem tudo. Tem procurador-geral da República, tem. Ninguém sabe quem é quem. Porque ninguém entra com crachá no campo. É isso aí. Você entra com um crachá, eu sempre falei isso, na várzea. A gente entra com um crachá no campo, no vestiário, no bar, na resenha. Esse crachá se chama ser humano. Todos nós somos anteriores a se eu jogo bem, jogo mal, se eu sou 5, sou 10 ou 12, ou se eu trabalho num lugar bacana, ou se infelizmente eu não dei sorte na vida. Eu sou um ser humano antes de qualquer coisa. E é incrível, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque eu defendo essa teoria desde que eu nasci. O ser humano antecede todas as nossas qualificações. E na várzea é onde isso ressalta. O procurador da justiça senta do lado de um bandido. Infelizmente. Nós que estamos lá sabemos. Mas ali ninguém tem essa qualificação. Todos são seres humanos antes de qualquer coisa. Então, quem não teve essa experiência, quem puder proporcionar isso para os seus filhos. O Marcão falou uma coisa, está acabando, está mudando, a evolução é inalienável, eu concordo em gênero, número e grau. Entretanto, ainda existe o ser humano anterior a tudo isso. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, e o futebol é algo que permite isso, onde você pode, independente da tua qualificação pessoal, da tua projeção social, você é um ser humano. E nós somos tratados como tal, na grande maioria. Tem exceções? Claro, tem exceção para tudo na vida. Mas na grande maioria dos lugares, o ser humano chega primeiro, né, Salgueiro? Essa parte psicológica, emocional, ela afeta tudo, né? Porque a vida é feita por pessoas. Isso. Então, antes, você colocou muito bem, antes de ser aquele profissional com um título, com uma posição, uma função de poder, dinheiro. Isso. Ele é uma pessoa humana, que tem lá suas angústias, seus medos, seus complexos. Esse exemplo que você deu, um case muito interessante, desse jovem, né, da época, e que estava com a preocupação com a mãe e a irmãzinha. E isso não deixava ele conectado naquele momento. Ele não estava lá. Ele estava em corpo, mas não estava em mente e coração, né? Mas eu quero muito aproveitar essa experiência toda sua, lá de São Paulo, inclusive.
O São Paulo hoje está vivendo uma reconstrução, não é? Como que você projeta essa reconstrução de São Paulo hoje, baseado mesmo no momento atual, dívida? É uma reconstrução, então envolve muitas coisas para serem corrigidas, vamos dizer assim, né? E também, paralelo a essa questão, como você vê o centro de treinamento de Cotia, como vai ser o futuro, como você vê a projeção desse centro de treinamento de Cotia? Vai continuar? Como vai continuar? Como você vê? Ou essa você deu na medalhinha. Foi voadora essa. Você pegou forte agora. Fica à vontade de falar o que Não, você não, falar. eu diria para você, a melhor coisa que tem, já que nós somos seres humanos, eu posso me considerar um ser humano, a minha vida me permite dizer que eu não tenho rabo preso na mão de ninguém. Então, eu me sinto à vontade de falar o que eu penso. Eu só tenho que ter cautela para não passar aquilo que eu tenho de informação para aquilo que é reservado, para não comprometer Isso. outras pessoas, outras coisas. Sim. Com respeito ao momento atual, eu tenho a minha opinião, mas eu fico preocupado, eu não concordo com a SAF. Eu estou falando isso, vai ter um monte de gente que vai dar tiro, vai fazer uma coisa, está indo contra a maré, está Vai ter marchando um monte de gente que vai contra o concordar. modernismo, o momento do futebol no Brasil. Leio tudo, acompanho tudo, gosto disso, é a minha cachaça, não concordo. Porque já deixei registrado em alguns momentos aqui que os clubes que nós estamos falando de SAF têm mais de 100 anos, 90 anos, 80 anos. O Anhanguera vai virar SAF. Vou provocar o Anhanguera aqui, que ele daqui a 3 anos vai ter 100 anos e virou SAF. Porra, vem um cara, virou 100 anos e vem um cara e compra. Ah, não importa. O valor é que... Não. Dinheiro não compra tudo para mim. Dinheiro não compra tudo para mim. Em especial história. Sei. Em especial, aí, know-how, conhecimento de chegar àquele ponto. Know-how e por que chegou naquele ponto. Bom, aí a pergunta sua. Bom, esse momento me preocupa. Me preocupa por uma coisa. Porque os clubes estão endividados. Isso. Todos. A menos do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui não estou entrando em torcida, eu estou falando de várzea executiva. Eu estou falando de executivo. Menos o Palmeiras e menos o Flamengo. Graças ao Eduardo Bandeira de Mello, que era um profissional, que todo mundo falava que era amador, porque ele foi lá para dentro, não era executivo, não era a SAF, e botou em ordem a casa. Verdade. Devo e não nego, pago quando puder. Eu vou pagar todo mundo e vou botar. Está aí. Eu estou respondendo por vias indiretas a sua pergunta. Então, espera aí um pouquinho só. Que momento que nós estamos vivendo? Aí os clubes que estão endividados vão ter que vender a alma ao diabo. Palavras de Marcos Francisco de Almeida, que chamam de Marcão. Por quê? Porque colocaram, e aí é que está, não foi profissional ou não profissional, é o que eu debato. Botaram incompetente lá para administrar a agremiação, e o cara, por conta de querer ganhar campeonato, vai gastando como se fosse a casa da moeda, roda dinheiro, mas não tem estofo, não tem retaguarda não faz o fluxo de caixa adequado. Quanto entra e quanto eu tenho que pagar? Ah, mas ele não é profissional. Não, desculpe, não é profissionalismo isso. É competência. E nem amadorismo. É incompetência. E estão colocando na gestão de alguns clubes, estou respondendo por vias indiretas e estou chegando na minha agremiação. Porque tem um processo político que eu muito fico à vontade, que é o seguinte: o processo político é o mesmo que elege o prefeito, o vereador,
o deputado, ou seja, o cara é bom de gogó, vai lá, vende aquilo que não entrega. Estou chegando na minha agremiação. Não é só na Aí, sua, não. Serve para algumas. hein? Não é só na sua, serve para algumas Serve para agremiações. todas. Mas a pergunta foi, como é que você vê o São Mas Paulo? serve para algumas. Eu estou falando no gerúndio, Genérico. né? Eu tô rodando 380 graus para chegar no 30 graus. Fechar o escopo. É isso que está acontecendo, Salgueiro. Nós estamos na era digital. Gasta mais. Eu gosto muito da conversa que foi antes. Somos seres humanos. Somos competentes ou incompetentes? Ser humano. Porque se eu vou falar de inteligência artificial, eu ponho um robô ali, ponho um algoritmo na frente, ele roda os dados pelos algoritmos e me dá a resposta. Mas quem está por trás da inteligência artificial? Aquele cidadão que nós conversamos, o ser humano. Bom, o que envolve tudo isso? Fechando o quadro agora da pergunta. Competência. Mais do que competência, Salgueiro, foi o que nós vamos falar. É a vaidade que faz o cidadão colocar o assento na cadeira de uma agremiação como o Esporte Clube Corinthians, como o São Paulo, como e deixa o cara, sabe? A vaidade assume uma coisa que perde a noção do que é real. É verdade. Ele está no mundo irreal. Pode gastar, eu tenho tinta na caneta, aqui eu faço tudo. Opa! Não, você pode fazer quase tudo. A instituição é maior do que você. E eles esquecem disso. E passam a ser maior do que as instituições. Aí você me pergunta, que fim levará Cotia? Me traz a semana que vem aqui, eu te dou a resposta. Porque nós vamos entrar num embate para saber por que está acontecendo o que a imprensa está publicando. Nós não temos a informação correta, vamos saber da informação correta a partir das informações, notícia, informação, conhecimento e sabedoria. Eu lembro de um professor que chegou, na pós-graduação, chegou na sala de aula e deixou cair o chaveiro. E perguntou para um aluno, o que aconteceu? Aí o aluno falou assim, não, caiu o chaveiro. Caiu o chaveiro ou eu joguei o chaveiro no chão? Aí o aluno travou. Aí ele falou, vamos. Então eu vou te dar, você pegou a notícia, eu vou te dar a informação. Eu derrubei o chaveiro no chão. Aí, então legal. Mas vamos chegar no conhecimento. Por que foi para o chão? Aí, a pós-graduação em engenharia, vem da gravidade. Tudo que vai para o chão. Bom, então agora nós estamos falando agora com conhecimento. Beleza, com conhecimento. Mas com que aceleração foi para o chão? Aí aquele que não tinha estudado a matéria não vai responder. Não. Com 9,8 G, que é a aceleração da gravidade, que tudo que vai para lá, ela vai para o centro da Terra. Agora nós estamos com sabedoria. Portanto, agora nós podemos decidir o nosso problema. É um pouco disso. A gente não pode antecipar, sair na frente de alguma coisa que você acha. Completa o ciclo. Pega o cenário, absorve o cenário, e a partir daí toma uma decisão, que pode ser uma decisão certa ou errada, porque nós somos seres humanos. Nós erramos ou acertamos. E fazendo essa ponte no mundo corporativo, isso que o Marcão falou, no mundo corporativo, no mundo das pessoas, acontece tudo isso, né? Essa coisa da vaidade, né? A gente usa muita expressão, deixou subir na cabeça, né? Isso acontece com o jogador de bola, né? Que às vezes tem tudo para ser uma estrela melhor do mundo e aquilo vai desviando dos valores principais, sobe na cabeça e aí ele se perde, né? No mundo corporativo, eu gostaria que você fizesse assim essa participação de toda a sua experiência no mundo executivo. Como acontece essa vaidade, essa prepotência, essa arrogância de às vezes o executivo se achar da carteirada, né? Isso. Fala um pouco disso para nós.
Bom, com 50 anos de estrada, você imagina que eu já vi um pouco de tudo, né? Já vi os executivos, os caras competentes e humildes, e já vi caras incompetentes e arrogantes. Então, essa fórmula é uma fórmula muito perigosa. Tem um quadrante que eu sempre gosto de usar. Aqui não dá para a gente desenhar, mas eu vou pedir para vocês imaginarem. É um quadrante que faz uma correlação entre competência e iniciativa. Então, é uma coisa muito interessante. Quando você tá, se você deixar a competência no eixo X, só que quanto mais competente, mais para a direita ele está, e você deixar a iniciativa no eixo Y, quanto maior a iniciativa, mais alto ele está, você fala assim, qual é o cara que eu quero mais? Você quer o cara que está nesse canto aqui, que tem muita competência e muita iniciativa. Aí você fala, dentro desse quadrante, qual é o cara mais perigoso? É o cara que está no alto desse canto aqui. Porque é o cara que tem muita iniciativa e nenhuma competência. Nenhuma competência. Sim. Então você dá Vai essa quebrar. responsabilidade para esse cara, você está dando um tiro no teu pé. Já pensou esse indivíduo comandando uma tropa numa guerra? Aí eu Mata todo adicionaria mundo. nesse quadrante a vaidade. Esse Sim. cara com pouca competência, muita iniciativa e muita vaidade. Pronto, você quebrou a tua empresa. É verdade. Posso Então, pegar um gancho? por Você favor. falou que eu tive essa discussão, essa conversa recente. Aliás, terça-feira aqui. Eu faço parte de um comitê técnico-científico do Parque Tecnológico de Sorocaba. E nós estávamos discutindo uma coisa e falou uma coisa que você passou e me chamou a atenção. Delegar responsabilidade não existe na minha concepção e nas literaturas que eu tive. Não se delega a responsabilidade, se delega autoridade. Responsabilidade é dele, é da pessoa. É autorresponsabilidade. Não tem ou tem. E nós estávamos conversando isso. Ah, mas eu deleguei responsabilidade. Eu falei, como? Porque aí vem a teoria, né? Mas você tem que explicar a teoria. Bom, se o cara olha a palavra, irresponsável, como é que você delega a responsabilidade? Você é responsável também. Chega nesse ponto. E aí, onde nós estamos no mundo corporativo, discussão de projeto, de coisa. A outra coisa que tem é o seguinte: ninguém entra desmotivado numa instituição. O primeiro dia você chega num time, uma coisa, você está altamente motivado. Sim. O que desmotiva? São as pessoas com quem você vai articular. Por exemplo, dentro do mundo corporativo, o cara chega bem formado, começou, não sei o que lá. 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, o cara está desmotivado. Quem desmotivou? Ele mesmo ou foi o chefe dele ou os companheiros dele? O ambiente, as O pessoas. Isso, o ambiente. Então, são coisas que, no mundo corporativo, como o Wilson falou, pô, só de 1 minuto de silêncio ele tem 10 horas. Ele disse isso para mim agora. Ele falou, meus 50 anos, ou de túnel ele tem 12 quilômetros. Os meus 50 anos no futebol, no mundo corporativo, diz isso para ele. E induz ele a estar permanentemente atento para esse processo motivacional, Não, que é o que você... E dentro Sim. desse processo, na linha da tua pergunta, desafio aqui aos nossos colegas e a nós, quem é que nunca passou por isso? Um determinado projeto numa empresa deu super certo, deu retorno esperado, antecipou, deu lucro. Quantos responsáveis aparecem por esse projeto? Ninguém tem filho feio. Uma meia dúzia. Ah, fui eu que fiz, eu estava lá, eu participei da reunião, não sei o quê. O projeto deu errado. Aí, Você sabe exatamente quem foi. Onde é que esse cara está na hora de assumir a responsabilidade? Foi no banheiro, faltou, se esconde. ficou com dor de barriga. Então, gente, No futebol, aliás, você Idem. fazer um paralelo legal. né? Isso. O que se esconde no jogo, idem. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, tem tudo isso no futebol? Tem. Tem tudo isso no mundo corporativo? Tem. Onde é que está o grande desafio? O desafio está nos gestores, aqueles que são os responsáveis, saber separar o joio do trigo. Agora, você tem gestor com o crachá que tem vaidade.
Se ele deixar essa vaidade chegar nele, é o que acontece, na minha experiência. O entorno vai expurgá-lo naturalmente do processo. Verdade. Você vai dizer assim, alguém aqui vai dizer assim, não, mas eu conheço, eu tenho um chefe lá na minha empresa que é vaidade pura e tudo que ele faz. Calma, a vez dele vai chegar. Verdade. Pode não ter chegado ainda. Escutem um cara de 66 anos, aqui só o Marcão tem mais experiência, pode me contestar. A vez dele vai chegar, tenha paciência. Não precisa ser você a passar rasteira nele. Isso nunca se recomenda. Deixa que a natureza vai fazer. O cara vai... Tem um ditado sábio para eu encerrar essa parte da minha fala. Nós podemos enganar alguns por algum tempo, Mas não todos. mas nunca vamos enganar todos por todo o tempo. Então, guardem isso porque eu tenho fé, esperança e tudo que eu posso fazer para tirar os vaidosos. A vaidade é um mal da humanidade, não é um bem. Então, podendo tirar os vaidosos do poder decisório, a gente ganha muito no futebol e no mundo corporativo. Fiquem à vontade de me contestar. Então, se você que está me ouvindo é vaidoso, olhe no espelho, reflita, pense se você está no caminho certo. Porque se não der certo hoje, amanhã vai dar. E se der certo amanhã, provavelmente os vaidosos não terão espaço. Essa é a minha contribuição para a tua pergunta. Então, vamos pensar o seguinte, vamos juntar tudo isso aí, né? A gente está cada vez mais ciente de que o comportamental, né, afeta demais. É fundamental. E aí a gente está falando da vaidade, vamos imaginar que nós temos várias emoções e sentimentos que fazem parte da nossa vida, né? Aí, a questão é como você aplica isso, né? Vamos supor, se você tivesse zero de vaidade, né? E aí você não está nem aí em conviver bem numa sociedade, então você vai ter que ir num casamento, você vai ser adequado ao cor de um casamento. Então, acho que tudo tem a ver com a dose, né? Aquela Os diferença. extremos não são bons em nenhum lugar. Nunca. A diferença do remédio e o veneno é a dose. Isso. Então, isso é bem fundamental. Então, esse nosso tripé, que o Wilson reiterou hoje, que rege o Várzea Executiva, que é o comportamento, o mundo corporativo e o mundo do futebol. E o mundo do futebol, ele é, na nossa visão, quando nós resolvemos fazer o Várzea, não sei se é porque é o nosso esporte, eu acho que talvez você também pense igual a nós, Marcão. Para nós é o futebol que é o maior ilustrador dentro dos esportes da vida. É a nossa percepção. Então, o futebol, eu acho que ele representa mais a vida do que vários outros esportes. Todos têm um pouquinho, mas eu acho que o futebol, ele representa a vida de uma maneira mais ampla, né? E aí vem a pergunta para você, que a gente já está caminhando para os nossos finalmente, né? O que o futebol acrescentou na tua vida? Tudo. Não tenho resposta. Assim, de bate-pronto, nem deixei cair. Quando eu Já pegou, Já já bateu de matou. primeira. já saí jogando. Tudo. Porque me ensinou. Primeiro, são épocas. Só uma frase antes. A vaidade em excesso é soberba. Isso. A humildade em excesso é covardia. Sim. Calibra a sua humildade e calibre a sua vaidade. Perfeito. Está É bem isso aí. calibrado. Sobre o futebol, tudo, porque nós somos de outra época. Eu sou, inclusive, mais de outra época. Começava na rua. Isso. Nós também jogamos na rua. Arrancando o tampão do dedo. Não, mas eu digo porque não existia asfalto. Sim, na terra. Meu irmão. É na terra. E outra, você pegava uma bolinha, você não tinha essa beleza que tem aqui. Nada. E saía, começava a ensinar você se integrar com a sua sociedade, o seu vizinho, E tinha briga, saía paulada, pé quebrado, fazia tudo. Time de baixo para o time da rua de cima. Não chegue sujo em casa. Então você chegava miudinho, escondido. Tudo isso, tudo, foi ensinando. Formou um cara. Foi ensinando. A ponto de que você aprende na rua, vai sendo convidado para jogar. Pô, chama aquele cara lá, ele joga direitinho. No outro time, vai conhecendo, vai expandindo, você vai criando relacionamento. Hoje chama-se network. Network. Bonito. Lindo. Você vê,
você vai criando amizade, você vai criando. E cria inimizade também, mas não inimigo. Verdade. Você simpatia, antipatia, empatia. Vai, você vai conhecendo. Chama o cara lá, vamos jogar em Poá. Vamos em Poá. Vamos na Vila Mandioquinha, vamos na Vila Mandioquinha. E vai, e você conhece um conhece dois conhece. Isso é a carreira executiva da Varzen Ips. Você vai plotando a curva, Brilhante. vai conhecendo tudo. Brilhante. Bom, aí você vira profissional, executivo, corporativo. Está facinho. Você já entra integrado com pessoas, com gente. Aí você percebe que tem ali um arrogante, um prepotente, uma coisa, não sei o que lá. Você já Vaidoso. sabe ler. Essa leitura, Deus escreve certo por linhas tortas. Você começa a entender. Eu sentei do lado do cara, porra, esse não vai dar liga. Não vai dar liga. Mas também você não vai dar nele no meio. Você está no mundo corporativo, deixa eu ver como é que eu... Sim. Até o limite de... Até a primeira página. Eu não passo da primeira página com essa pessoa. E vai criando. Quando você chega à conclusão que o futebol te ensinou a você se integrar com mais de 50% da sociedade com que você vive. 51% eu estou na maioria. Resolvi meu problema. Tá bom. O futebol me ensinou tudo e nós conversamos no vestiário, trazendo um pouco a nossa conversa de vestiário. Escola de samba, o samba. Esse cidadão, quando eu vi o pandeiro, eu falei, por quê? O que eu mais frequentei, eu morei no Bexiga. E eu subia para ir na Vai. Vai, do lado. Quem era o presidente da Vai? Chiclete. E quem era o compositor que tocava a cuíca? Oswaldinho da Cuíca. Eu comecei a viver com esses caras. Foi um outro network que, além do futebol, e aí... Juntou tudo. Aí vai. Aí virou o Marcão. Cidadão que tá aqui. Aí virou essa pessoa que está conversando com vocês aqui, que já que nós estamos caminhando pro final, muito legal. Muito legal, muito Demais. legal a conversa. Não, muito legal. Não poderia ser diferente. Eu não tinha. Eu conheço os atletas com quem eu estou jogando. Não vai dar outro erro, entendeu? Não vai ter. Resenha garantida. A resenha nossa é boa, porque lá dentro do campo foi bem, aqui fora vai dar liga. Mas muito legal, agradeço mesmo, embora tenha uma formalidade de conclusão, mas aqui a gente também Aqui não tem formalidade nenhuma. O ritual. Aqui não tem formalidade nenhuma. Vai ter uma coisa, eu vou fazer uma cavadinha aqui, né? Sim, vou fazer uma cavadinha. Muito legal, gostei muito. E deixo no ar o seguinte, Wilson e Salgueiro. Se quiserem, nesses pilares que vocês estão construindo, eu forneço para vocês as informações extraídas de fundamentos, de onde a gente falou, só não medição do atleta, mas a questão que entrou socialmente ou pelo psicólogo, pelo Gabriel, na questão da avaliação de alguns atletas que eu falava, o que esse cara pensa? É um despirocado, mas joga bola pra caramba. Não, na verdade ele é um despirocado porque ele transfere, mas efetivamente ele tem valores, e os valores morais estão dentro dele, só não pode explorar naquele momento, naquele meio, porque não é adequado. Muito obrigado, a gente aceita, sim. Muito obrigado. E a gente sabe que o ser humano ele tem várias inteligências. Antigamente se falava muito do QI, né? O quociente de inteligência. Aí depois veio o QE, quociente de inteligência emocional. E hoje a gente sabe que tem mais inteligência. Você pega lá um jogador de bola que tem inteligência corporal, ele pode não saber matemática, né? Pode não saber português, mas ele tem a linguagem corporal que tem a precisão tanto da ginga, do movimento, do passe,
é uma perfeição que ninguém consegue imitar. Você pega o maior intelectual, um gênio da matemática, não vai conseguir fazer aquilo, né? Que são inteligências diferentes. Isso só para ilustrar que o futebol ele mostra essas inteligências acontecendo, né? Você tem uma inteligência que você usa lá na empresa e lá no futebol você não consegue usar essa mesma inteligência às vezes, né? E vice-versa. Mas para nós encerrarmos, Wilson, a gente quer muito agradecer o nosso amigo, parceiro Marcão. A resenha foi incrível. Você trouxe experiências assim fantásticas para nós, Foi né? uma aula, Que integrou tudo, né? O futebol, a aprendizado. gestão, a parte comportamental, integrou tudo. Então a gente quer muito te agradecer. Foi fantástica a nossa resenha executiva. Eu que agradeço, mas tudo isso é fruto original, nasceu, estrutural, não é conjuntural, na várzea. É isso aí. Bem fechado. É isso aí. Fechou com chave de ouro. Wilson, Marcão, suas sem palavras. palavras para agradecer. Agradecer a você que está aqui com a gente até agora. Espero que essa hora tenha sido muito produtiva. Confesso para vocês, para mim foi uma verdadeira aula, Marcão. A tua sabedoria, a tua inteligência, a tua colocação, a tua didática foram simplesmente brilhantes. Muito obrigado. Obrigado a você. Sigam a gente nas redes sociais. Continuem conosco. Teremos próximos episódios em breve. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, audiência. Compartilhe.